como preparar a minha mama ainda durante a gestação para o processo de amamentação. E eu queria começar te falando que existem coisas que são muito ditas por aí e que, na verdade, além de não ajudarem a preparar, elas podem ainda prejudicar você no início da amamentação. Então eu quero começar te pedindo para você ficar aqui, ficar atenta, se inscrever no canal para ajudar o nosso canal a crescer e dar um like, um joinha aqui embaixo do meu vídeo, tá bom? E aí, por que é importante falar sobre isso? Como eu vim dizendo para vocês, existem coisas que ainda profissionais que não estão tão atualizados acabam continuando orientando, mas é uma prática que já foi comprovado pela ciência, que não tem evidência científica do quanto isso prepara de fato a mama, ou então aquelas questões que a nossa própria rede de apoio, a nossa família, os nossos amigos nos sugerem e a gente fica assim, né, na gestação, perdido, pensando em o que eu vou fazer de fato e se isso realmente vai nos ajudar. Então eu quero começar mostrando para vocês aqui a minha mama e entendendo junto com vocês que a mama, né, da mulher que está gestante, ela já está se preparando naturalmente para o processo da amamentação. Então aqui dentro, ó, a gente vai ter essas estruturas que elas se assemelham a uns cachos de uva, tá? Então, a gente vai ter vários desses cachos de uva dentro da nossa mama, que são as glândulas mamárias que fabricam o leite materno, armazenam e o leite vai escoando por esses canaizinhos aqui até chegar no mamilo, né, no bico, para sair, chegar na boquinha do bebê. Essas estruturas aqui, esses aqui que são os cachinhos de uva que se chamam alvéolos e toda essa canalização que existe dentro da mama, pelo corpo da mulher saber que ela está gestante, ela está criando um bebê dentro da sua barriga e esse bebê vai nascer e vai precisar ser nutrido, essas estruturas elas começam já na gestação a se modificarem. Então os cachinhos de uva eles se dilatam para quê? Para comportar um volume de colostro e depois de leite. Essas ramificações que o leite vai passando, esses caminhos, eles também vão se modificando, se dilatando, se reorganizando. E é por causa dessas alterações que ocorrem internamente que a gente percebe a mama, muitas vezes, modificar na parte externa, né? Que seria um crescimento que tem a ver com toda essa arquitetura aqui que está mudando ali dentro e a gente vê uma mama maior, às vezes mais sensível, com mais vascularização, com mais veias aparentes. Isso acontece por fatores hormonais próprios da gestação. E também acontece de esses hormônios prepararem a parte externa, né? Aonde vai se dar a pega, o plug do bebê. O que acontece nessa região aqui durante a gestação? Algumas mulheres vão perceber que, além do crescimento, da vascularização, que acontece em diferentes graus, acontece o crescimento para a maioria das mulheres. Se ele não aconteceu, na maioria das vezes, é a mulher que tinha uma expectativa para além, que ia ter um crescimento enorme e ela cresceu só um pouquinho. Ou então tem mulheres que têm um tórax um pouquinho mais largo e aí fica mais difícil de perceber o crescimento. Mas geralmente alguma mudança na mama vai acontecer. Ela ficar um pouquinho mais rígida, um pouquinho mais sensível, com a vascularização ou com o crescimento. Aqui na areola, o que nós vamos ter de mudanças? Ela pode ficar mais pigmentada, então mais escura, ter mais presença de melanina aqui. Por quê? Por duas razões, né? Ela vai pigmentar para deixar essa região mais protegida, mas as pessoas acham que ela tem que ser hidratada, né? Mas ela não tem que ser hidratada e é por isso que o corpo, durante a gestação, na maioria das vezes, vai proporcionar um certo ressecamento dessa região da areola, tá? Isso é próprio e é benéfico para a amamentação. E ela escurece também porque o bebê, quando nasce, ele tem
uma capacidade visual limitada. Então ele vê mais ou menos vultos, preto e branco. Então a gente tem que pigmentar aqui o alvo para que fique mais fácil do bebê entender que ali é o seu local de mamar, como se fosse uma mira mais certeira para ele. Nessa região também, algumas mulheres vão ter alguns, parece cravinhos, algumas bolinhas assim, sabe? Que às vezes as mulheres já têm antes da gestação, ou aparece durante a gestação, ou elas têm um pouco antes e elas aumentam de tamanho ou em quantidade durante a gestação. Essas estruturazinhas, elas se chamam tubérculos de Montgomery, tá? Elas são glândulas. O que glândulas fazem? Elas produzem algum líquido, alguma secreção, algo que tenha uma função para o nosso corpo. Essas glândulas, elas produzem como se fosse um óleozinho, tá? Uma substância que ela vai preparar naturalmente essa região para amamentação, tornando ela um pouquinho mais ressecadinha, fortalecendo. Depois que o bebê começa a mamar, ela continua produzindo essa secreção para hidratar, para ajudar na cicatrização, se alguma coisa acontecer ali na areola. Então, ela vem já como naturalmente uma pomada da própria natureza para preparar e para tratar questões, pois lá da amamentação, certo? Também o que acontece? A gente pode ter um mamilo que fica um pouquinho mais para fora na gestação, ou então um mamilo que fica mais sensível. Muitas vezes as mães veem que tem uma crostazinha aqui, um certo ressecamento maior no mamilo, que pode ser só um ressecamento, mas que em grande maioria das vezes é o colostro que já começa a ser produzido durante a gestação em pequenos volumes, que extravasa um pouquinho e acaba secando na pontinha do mamilo. Então, tudo isso são sinais que, por fatores hormonais, o nosso corpo, por ele mesmo, está se preparando. Então, assim, o que a gente precisa cuidar? Qual é o real preparo das mamas? Pensar que a gente não pode prejudicar toda essa orquestra que está ali trabalhando perfeitamente para preparar o teu corpo para a amamentação. Então, gente, tudo aquilo que possa agredir a região da areola e do mamilo não é interessante. O que podem ser essas agressões? Água muito quente, então uma água do chuveiro extremamente quente, que aí vai intensificar o ressecamento. Uso de qualquer produto químico, sabonete, hidratante e óleo, mesmo sendo próprio para gestação, passado na região da areola e do mamilo, não é indicado, tá? Se a gente vai usar sabonete no banho, se a gente vai usar hidratante, qualquer produto, a gente vai passar na mama, tá? Mas não nesta parte escura e no mamilo, certo? Outras coisas, a fricção da toalha, às vezes na gestação já tá sensível, fica mais sensível ainda. Então, se for essa situação, procura fazer leves toques, ou se tiver muito sensível, usar um secador de cabelo no jato mais frio para secar. Não tem evidência científica que respalde o uso de qualquer pomada, substância preparatória para a amamentação durante a gestação. Então, não se recomenda o uso de lanolina pura para preparar a mama, óleo de girassol, óleo de coco, nada disso a gente tem comprovado que vai ajudar, tá? Qual é o nosso único porém? O banho de sol. O banho de sol, se a gente fizer em um horário adequado, pensando na proteção da nossa pele, então minimamente antes das 10 horas ou depois das 16 horas, e por um tempo limitado, 5, 10 minutinhos, a gente sabe que o sol ele não é efetivo para preparar a mama, não vai ser ele que vai te livrar de você ter uma lesão, uma fissura, um figo, uma questão, um problema de amamentação, tá? Mas ele também não vai atrapalhar, não é prejudicial como qualquer outra coisa que você for fazer na tua mama. Mas também não precisa. Você pode fazer se isso fizer sentido para você, se você gosta, no horário correto, né? Mas sabendo que não é isso que vai preparar a tua mama e te livrar de ter algum perrengue lá na frente. Gente, tudo aquilo que se orientava, que a gente fala assim, que são orientações do Velho Testamento. Passa uma bucha, esfrega ali para ficar forte, para calejar.
Passa um pente fino no banho. O que mais? Deixa uma casca de banana, faz massagem. Nada disso a gente deve fazer. A gente não tem evidência científica que isso vá nos ajudar, mas pode nos atrapalhar, porque o que ele vai fazer? Ele vai lesionar essas estruturas que estão ali fazendo todo um trabalho para preparar, tá? Outra questão sobre o preparo. Camila, eu tenho um mamilo que eu sei que é um mamilo que é difícil, que é desafiador, que pode dar trabalho para o bebê. Mamilo plano, mamilo invertido, mamilo curto. Eu não tenho que ir preparando para o meu mamilo sair mais para fora, para quando meu bebê vier mamar ele já tá melhor? Antigamente se dizia para fazer exercícios, tá? Que de repente vocês até conheçam, já tenham ouvido falar. O que os exercícios fazem? Eles até ajudam a dar uma modelada nesse mamilo. Então, você pode ver que ao final de uma série ali de exercícios, você pode ver o teu mamilo um pouquinho mais pontudinho. Imediatamente depois que tu faz isso, por volta de alguns minutos depois, o mamilo já vai ter retornado à sua forma normal. O que isso nos diz? Que não adianta, ele não tem efetividade a longo prazo. O que vai fazer com que o teu mamilo venha mais para fora, se torne mais protuso? É a própria sucção do bebê. Então você tem que pensar em buscar informações e como te ajudar a conseguir fazer os primeiros plugs na mama, para que a sucção do teu bebê vá trabalhando esse teu mamilo, que não é assim o mamilo mais fácil, mas é esse mamilo que você tem e é esse mamilo que nós vamos fazer ser possível, tá? Tem que ter em mente que são mamilos que podem, e depende muito de que bebê a gente está falando, e hoje a gente não sabe, se você é gestante, né, como é que vai ser a boca do teu bebê, como é que vai ser a maturidade dele, como é que vai ser os movimentos que ele vai fazer, tá? Então, não esquenta a cabeça em querer preparar, esquenta a cabeça em buscar informação para saber o que fazer, que ferramentas que tu pode lançar a mão para trabalhar com o teu mamilo para viabilizar o plug, tá? Outra questão, concha para preparar a mama, tá? Então, existem algumas conchas que são chamadas de pré-parto, que elas têm uma base mais dura, que o objetivo delas é acoplar aqui na mama para fazer com que o mamilo venha para fora, tá? Gente, é a mesma questão dos exercícios. Ela pode trazer um pouquinho, instantaneamente, minutos depois que tu tirou a concha ali, o teu mamilo vai voltar ao tamanho natural. Mesma coisa com qualquer tipo de uso de instrumento para puxar. Às vezes tem uma bombinha para puxar o mamilo para fora durante a gestação, ou então uma seringa cortada que se puxa. Isso, gente, durante a gestação não vai ter um resultado duradouro, ele vai ser muito temporário. E atenção, exercícios, uso de concha, uso desses instrumentos para protrair, eles podem machucar a tua mama, porque lembra que durante a gestação, muitas mulheres vão sentir a mama mais sensível. E aí pensa algo ali puxando o teu mamilo, tá? Com bastante força. Então, o risco de a gente fazer uma lesão na mama ainda na gestação, poder evoluir para uma mastite, é grande quando a gente usa esses recursos aí de tentar puxar o mamilo, usar concha, dormir. Elas podem marcar, fazer uma lesão. Então, não tem o porquê, porque não é duradouro e ainda pode te prejudicar, tá? Qual que é o grande recado e a grande sacada aqui? Pensar, gente, que durante a gestação temos sim que nos preparar para a amamentação. Não dá, se você quiser fazer uma jornada mais tranquila, com mais segurança, que você não sinta assim que você tá num negócio no escuro, que você não sabe bulhufas, que você não sabe nada do que tá se passando naquele mundo, tá? Se sentir perdida no processo, que qualquer orientação que você receba, você não sabe se aquilo faz sentido ou não faz, porque você nunca nem ouviu falar. Gente, é se preparar com informação. Informação é poder.
certo? Informação de qualidade sobre amamentação, sobre pós-parto real, sobre o bebê real, quais são as necessidades dele, como entendê-lo, sobre como você vai se gerenciar enquanto recém-mãe, porque é uma mudança muito grande. Qual é o papel do teu parceiro, da tua parceira? Qual é o papel da tua rede de apoio familiar ou de amigos ou rede de apoio profissional? Como escolher uma equipe que vai te apoiar, que vai te incentivar aí a você aumentar tuas chances de atingir os teus objetivos com a amamentação. A grande sacada é que se você tem essas informações antes, você vai se sentir mais tranquila para passar por isso. Vai te blindar de você ter desafios que você não tem controle, como por exemplo alguma questão do bebê? Não, não vai. Mas eu te garanto que você vai saber identificar que algo não tá bem ali, porque você sabe que aquilo não era esperado. E aí você vai buscar uma ajuda precoce, você vai conseguir ter um olhar para isso. Não prepare as mamas, nada nas mamas, tudo aqui no cérebro, tá bom? E eu quero te fazer um convite especial para você vir comigo aprender o método da amamentação consciente, que é o meu curso online de amamentação. No curso você vai encontrar todas as informações de forma organizada e bem prática, como eu mostrei aqui com a mama. O que você tem que fazer para se preparar no momento do parto, na primeira hora de vida, o que fazer e o que esperar no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, na descida do leite, no primeiro mês, as pegadinhas da jornada da amamentação. Tudo vai estar lá pontuadinho, de forma bem organizada em videoaulas bem práticas. Então, se você quiser saber mais sobre o curso, aqui embaixo tem um link para inscrição e vai ser uma honra para mim ter você junto lá na tribo da amamentação consciente. Um beijo grande!